Que a graça e a misericórdia de Deus esteja sobre a vida de todos. Louvado seja Deus. A palavra de Deus é alimento para a alma, para o espírito, para o coração espiritual, até mesmo para o corpo da pessoa. A palavra de Deus, ela é alimento. Ouve atentamente e recebe este alimento espiritual. Deixa o Espírito Santo de Deus falar teu coração por intermédio da palavra, no nome do Senhor Jesus. Inclina os teus ouvidos e abre o teu coração e ouve esta palavra do começo ao fim. Estou com a Bíblia aberta no livro de 1 Crônicas, capítulo 21, a partir do versículo 1. Ouve atentamente. Está escrito: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Disse Davi a Joabe e aos chefes do povo: Ide, levantai o censo de Israel, desde Beceba até Edã, e trazei-me a apuração, para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe: Multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que requer isso o meu senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Pelo que saiu Joabe e percorreu todo Israel. Então voltou para Jerusalém. Deu Joabe a Davi o recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada. E em Judá eram 470.000 homens que puxavam da espada. Porém, de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. O próprio Joabe, o comandante do exército de Davi, o exército de Israel, o próprio Joabe não estava de acordo com o rei Davi. Se você observar no versículo 1, quem incitou Davi a fazer isso foi Satanás. Satanás pôs na mente, no coração do rei Davi para levantar censo dos homens de Israel, contar os homens de Israel, homens de guerras. E quando o rei Davi deu essa ordem para Joabe, Joabe não concordou com o rei Davi. Houve um desacordo entre eles. E Davi firmou a ordem dele, porque Satanás tinha colocado na mente de Davi. Para você que não sabe, o rei Davi, ele tinha segundo o coração de Deus. E Satanás convenceu Davi a fazer esse tipo de coisa. Aquilo dali aborreceu a Deus. Se eu confio em Deus, se você confia em Deus, não é preciso estar contando quanto eu tenho, quanto você tem, não é preciso isso. Se eu confio em Deus, Deus é um só, que vale por tudo e por todos. Deus, ele está acima de tudo e de todos. Confia em Deus de todo o teu coração. A palavra de Deus diz no versículo 1, então Satanás se levantou contra Israel. Satanás se levantou contra Israel e usou Davi contra Israel, e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Isso aqui, Satanás sabia que Deus ia se aborrecer com Davi, porque Davi deu ouvido à ordem de Satanás. Não foi Deus que mandou Davi fazer aquilo, foi Satanás que mandou Davi fazer. E Davi obedeceu à ordem de Satanás e deu ordem para o capitão, para Joabe, para levantar censo em todo Israel. E Joabe levantou censo em todo Israel, menos Levi e Benjamim. E foram contados de Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada, homens de guerra. E em Judá 470.000 homens.
foram contados, ou seja, 1.570.000. 1.570.000 homens que puxavam da espada. Deus se aborreceu com isso. Deus se aborreceu com Davi, por Davi ter feito isso. Contar os homens segundo a ordem que Satanás deu para ele. Davi vacilou, Davi não vigiou. Não era para ele fazer isto. Ouve atentamente a palavra de Deus, observa a palavra de Deus, põe em prática a palavra de Deus, consulta a Bíblia, ora a Deus, observa a Bíblia, lendo ela e meditando nela. Quem não sabe ler, ouve o que os servos e servas de Deus falam através da palavra de Deus, por intermédio do Espírito Santo, e põe em prática o que Deus manda praticar. Segundo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o livro sagrado, que é o manual para mim e para você, o manual da minha vida, o manual da tua vida. Ouve atentamente o que o Espírito Santo está falando. Davi, ele errou aqui. Davi aborreceu a Deus. Deus se levantou contra Israel por conta desta atitude errada que Davi tomou, de contar os homens de Israel. Deus se aborreceu com Davi. Davi pagou um preço altíssimo por conta disso. Davi entristeceu muito por conta disso, porque Deus se levantou contra Israel. Deus se aborreceu contra Israel por conta da atitude errada de Davi. Davi, homem segundo o coração de Deus. Você que pensa que é de Deus e que Satanás não fala contigo, vigia, vigia. Vigia, porque Satanás é astúcio. Ouve a voz de Deus, ouve o que o Espírito Santo está falando. No versículo 7. Tudo isso desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. Tudo isso desagradou a Deus. E por conta disso, Deus feriu Israel. Então disse Davi a Deus: muito pequei em fazer tal coisa. Porém agora peço-te que perdoes a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Davi, ele reconheceu o erro dele, que é muito importante reconhecer quando a pessoa erra, quando a pessoa faz o que Deus não tem prazer. Davi, ele errou, Davi reconheceu o seu erro, e aqui ele está pedindo perdão para Deus, confessando para Deus que ele procedeu loucamente, muito loucamente, em fazer isso, em obedecer à ordem de Satanás. No versículo 9, falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: vai e diz a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Deus falou para o vidente: vai lá, procura Davi e fala para Davi. E oferece a ele 3 coisas para ele fazer, para ele escolher uma dessas 3 opções. No versículo 11. Veio, pois, Gade a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolhe o que queres. Ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses sejas consumido diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance. Ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor causem destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de dar ao que me enviou. O vidente falou para Davi. E ali o vidente, Gade, mostrou para Davi as 3 coisas que Deus pôs diante de Davi para ele escolher uma. Para ele escolher uma. 3 anos de fome na terra, ia morrer muita gente. Imagina, 3 anos de fome, ia morrer muita gente, muitas crianças, muitas mulheres, homens, ia morrer muita gente. 3 anos de fome foi o castigo por conta do erro de Davi. Ou que a espada do inimigo de Davi alcance Davi, até consumir o exército de Davi, o exército de Israel. Foi a segunda opção. E a terceira opção, peste na terra,
ou seja, o anjo de Deus matando os homens. Uma dessas três coisas, Davi, escolhe uma dessas. É o castigo por conta do teu erro. Imagina, o rei Davi, homem segundo o coração de Deus. Deus, ele perdoa, mas o que o homem planta, ele colhe. O que a mulher planta, ela colhe. Davi, ele errou, Davi confessou para Deus, Deus aqui já estava perdoando Davi, mas Davi ia colher o que ele plantou. Ele aborreceu a Deus. E essas três coisas foram colocadas diante de Davi. 3 anos de fome, ou que a espada do inimigo te alcance e te destrua o teu exército, o exército de Israel, os homens, ou a peste ataca os homens, ou a espada do anjo de Deus mata os homens. Uma dessas três coisas escolhe. Foram colocadas diante do rei Davi. E o vidente falou para Davi, escolhe logo agora. E fala porque eu tenho que levar a resposta para Deus, aquele que me enviou. E aí no versículo 13, então disse Davi a Gade, estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias. Mas nas mãos dos homens não caia eu. Davi falou para Gade, o vidente, eu prefiro a terceira opção, a peste, que a espada do anjo do Senhor ataca os homens. Eu prefiro cair nas mãos de Deus do que cair nas mãos dos homens, Davi falou. Davi escolheu a terceira opção e ali começou a matança. Foi muitos homens mortos por conta do erro do rei Davi. O rei Davi errou e muitos morreram. Muitos morreram. A Bíblia diz de 70 mil homens. 70 mil homens. Imagina, naquele período ali, morrer 70 mil homens de peste e a espada do anjo. Imagina. Foi a opção que Davi escolheu. Ele tinha que escolher uma dessas três por conta do erro dele. Observa a palavra de Deus. Vigia. Anda no caminho do Senhor. Deus, ele é generoso para deixar a gente plantar o que quiser plantar. Mas ele é justo para fazer a pessoa colher o que plantou. Ouve atentamente. Lembra que Davi, ele tinha segundo o coração de Deus. Ele errou, ele foi punido, castigado. Por conta do próprio erro dele. Ele foi castigado por ele mesmo, por conta do erro dele. Davi sofreu muito com isso. Davi ficou angustiado, triste. E Davi ouvia as notícias chegando a ele. Morreu tantos em tal lugar, em tanto lugar morreu tanto. E foi um total de 70 mil homens por conta do erro de Davi. Desse erro de Davi. Davi, ele reconheceu o seu erro, se arrependeu, confessou para Deus, pediu perdão para Deus. Vestiu o pano de saco. No versículo 14, então enviou o Senhor peste a Israel, e caíram de Israel 70 mil homens, está escrito no versículo 14. Deus enviou peste na terra, e caíram, morreram 70 mil homens. No versículo 15, enviou Deus um anjo a Jerusalém para destruir. Ao destruí-la, olhou o Senhor e se arrependeu do mal, e disse ao anjo destruidor, basta, retira agora a mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. E ali o anjo estava matando em Jerusalém. E porque Davi se arrependeu e confessou para Deus, Deus mandou o anjo tirar a mão e parar de matar. Por conta do arrependimento de Davi. Davi, ele reconheceu o erro. Davi, ele foi incitado por Satanás fazer o que ele fez. Para fazer o que ele fez. Ouve o que o Espírito Santo está falando. E Deus espera do homem e da mulher que errou, que falhou, o arrependimento. E confessa para Deus e peça perdão para Deus. Que seja feita a vontade de Deus, o querer de Deus. Se arrependa diante da presença do Todo-Poderoso Deus.
Deus ele não passa a mão na cabeça, mas quando há arrependimento, Deus arrepende do mal. Aqui Deus arrependeu do mal que o anjo estava fazendo contra Jerusalém. E Deus pediu para o anjo tirar a mão. Mandou o anjo tirar a mão, parar de ferir os homens, porque houve arrependimento da parte de Davi. Versículo 16. Levantando Davi os olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de panos de saco, se prostraram com o rosto em terra. E eles estavam com roupa, com pano de saco. E eles prostraram em terra, rosto em terra, quando viu o anjo. E esse anjo aqui é o próprio Deus, é o Senhor Jesus. Anjo com letra maiúscula, estava com a espada na mão, pronto para destruir Jerusalém. E quando Davi levantou os olhos e viu o anjo, e Davi tremeu. E ele, junto com os anciãos, os homens mais velhos, experientes, que estavam com Davi, vestido pano de saco, eles prostraram o rosto em terra. E ali começaram a falar com Deus. O melhor, Davi falar com Deus. É lógico que os outros também estavam falando acerca do que Davi fez. Ouve atentamente o que o Espírito Santo está falando. Versículo 17, disse Davi a Deus, não sou eu que o disse, que se contasse o povo? Eu é que pequei, eu é que fiz muito mal. Porém, estas ovelhas que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo do teu povo. Davi, ele reconheceu o erro, Davi assumiu a responsabilidade. Davi chamou a responsabilidade para ele. Deus, não foi essas ovelhas, ou seja, não foi esses homens, esse povo que erraram não, quem errou foi eu. Foi eu que mandei contar o povo. Foi eu que mandei levantar o censo, foi eu. Então que a tua mão venha contra mim, contra a casa do meu pai. Davi aqui chamou a atenção de Deus quando ele chamou a responsabilidade para ele. Isso agradou a Deus, isso deu prazer a Deus. Davi achou lugar de arrependimento. E quando Davi falou essas palavras para Deus, os olhos de Deus foi favorável a Davi. Ainda sabendo que Davi tinha errado, tinha aborrecido a Deus, mas houve arrependimento, houve um conserto, um acerto, reconciliou ali com o Todo-Poderoso Deus, com o rosto em terra. E o anjo de Deus estava com a espada na mão, fora da bainha, pronto para destruir Jerusalém, matar todos os homens, porque foi a escolha que Davi escolheu. Das três coisas que Davi escolheu, ele escolheu a terceira. E Deus estava ali pronto com um anjo para destruir Jerusalém. Só que houve arrependimento da parte de Davi. Um acerto da parte de Davi, do rei Davi. No versículo 18, então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor, na eira de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi, segundo a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. Virando-se Ornã, viu o anjo e esconderam-se seus 4 filhos que estavam com ele. Ora, Ornã estava debulhando trigo. Quando Davi vinha chegando a Ornã, este olhou e o viu, e saindo da eira, se inclinou diante de Davi, com o rosto em terra. Ele temeu Davi. Disse Davi a Ornã, dá-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Dá-mo pelo seu devido valor. Ornã sabia do que estava acontecendo em Israel. E quando Ornã viu Davi vindo na direção dele, enquanto ele estava malhando trigo, ele vendo Davi, ele prostrou, ele temeu Davi. E Davi ali foi para comprar aquela terra para fazer um altar ao Deus de Israel, uma ordem do Todo-Poderoso Deus. No versículo 23, então disse Ornã a Davi, tome-a o rei, meu senhor, para si, e faça dela o que bem lhe parecer. Eis que dou os bois para o holocausto, e os trilhos para a lenha,
e o trigo para a oferta de manjares, dou tudo. Esse homem estava disposto a ajudar Davi. Ofereceu a Davi a terra ali para fazer o altar, os bois, a lenha e o trigo, tudo. Para Davi fazer o altar e fazer o holocausto para Deus, para cessar a praga de Israel. Imagina, Davi falou, eu não vou cair nessa besteira de aceitar isso. Eu vou ter que pagar o valor. Eu vou ter que comprar, vou ter que pagar. Eu não vou cair nessa besteira de receber. No versículo 24, tornou o rei Davi a Ornã, não antes pelo seu inteiro valor, a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocaustos que não me custe nada. Davi falou. Davi deu a Ornã por aquele lugar a soma de 600 siclos de ouro. Edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. Deus, ele ouviu Davi. Davi, ele errou, aborreceu a Deus, Davi se arrependeu, confessou para Deus e começou a fazer aquilo que Deus ordenou Davi fazer. Fez o altar, fez o holocausto, invocou o nome de Deus, Deus ouviu do céu e Deus mandou fogo no altar que Davi fez. Deus foi a favor de Davi. Como isso é maravilhoso! Você que errou, você que pecou, está na presença de Deus, peça perdão para Deus, confessa os teus pecados, Deus te perdoa e Deus é a teu favor. Não é bom errar, não é bom pecar. Isso aborrece a Deus, mas se porventura você errou, pecou, reconhece o teu erro, o teu pecado e confessa para Deus e peça perdão para Deus. Deus, ele te perdoa. No versículo 27, para encerrar. O Senhor deu ordem ao anjo e ele meteu a sua espada na bainha. O anjo que estava com a espada na mão para destruir Jerusalém. Porque Davi fez o que ele fez para Deus. Depois da besteira que ele fez contra Deus. Ele se arrependeu, ele confessou o pecado para Deus, ele fez aquilo que Deus ordenou fazer por intermédio do vidente. Fez o altar para o Senhor. E ali invocou o nome do Senhor. E Deus mandou fogo do céu a favor de Davi, no altar de Davi. Davi se arrependeu. Isso foi uma lição para Davi. Ouve o que o Espírito Santo está falando. Você que errou, que pecou, você que fez coisas erradas, que aborreceu a Deus, e você está sofrendo por conta disso, tenha isso como exemplo. Davi sofreu, Davi estava angustiado, sofrendo por conta do erro dele. Pois ele tinha dado ouvido à voz de Satanás e fez aquilo que Satanás tinha ordenado ele fazer. E ele se arrependeu, confessou para Deus e Deus deu o perdão para Davi. E Deus foi a favor de Davi. E a praga ali acabou, a matança acabou. Muitos homens morreram, mas quando Davi reconheceu o erro dele, o pecado dele, pediu perdão para Deus, a praga cessou, a morte acabou. Louvado seja Deus, creia na palavra, confia na palavra de Deus. Isso foi lição para Davi e foi colocado na Bíblia como exemplo para mim e para você. Toma posse da palavra de Deus, creia na palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Recebe esta palavra no teu coração e compartilha em nome de Jesus. Que aonde chegar esta palavra, Deus seja glorificado. Louvado seja Deus. Você que ainda não se inscreveu neste canal do Pastor Olavo Neves no YouTube, se inscreva. Esse canal é um canal de bênção de Deus, na vida de todo aquele que está inscrito. Louvado seja Deus na vida de todos. Estou orando a favor da vida dessas pessoas. Louvado seja Deus. Até a próxima, segundo a vontade de Deus. Amém. Graças a Deus.